Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa aulinha aqui do Alicerce na TV. E essa aqui é a turminha do G3, tá, pessoal? Então, vem com a gente para aprender. Vocês já nos conhecem? Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita aqui do Alicerce TV. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Muito bem. Galera, hoje nós vamos aprender sobre o gênero textual crônica. Aprendemos nas aulas passadas de leitura sobre conto e fábula. Hoje a gente vai para a crônica, encerrando aí 3 gêneros do tipo em que predomina o tipo narrativo, né? Que eu estou trazendo para vocês, ok? Então, é interessante que você tenha como material aí lápis, caderno e borracha para fazer as anotações sobre as principais características desse gênero textual, beleza? Então, vamos lá, galera. Nosso momento mindfulness, gente. Todo dia a gente faz o nosso momento mindfulness, né? Vou perguntar aqui a Camila. Camila, para que serve esse momento mindfulness que a gente faz diariamente? Para nós nos concentrarmos e conseguirmos ter a atenção plena para iniciarmos a aula. Muito bem, Camila. Para conseguir, eu ia dizer, eu tava tentando lembrar a palavra absorver, né? Absorver conteúdos, aí eu para chupar conteúdos. Eu, não, meu Deus, como é que fala? Para absorver conteúdos, beleza, galera? Absorver, exatamente, Nicolas, para que a gente possa internalizar esse conteúdo, para que a gente se conecte ao momento presente, né, que é fundamental para esse momento da aprendizagem. Boa, pessoal. E aí, a gente vai dar uma relaxada hoje, ok? Quando foi a última vez que você foi à praia? Faz tempo? Deixa eu ver. Henrique Peixoto, faz tempo que você foi à praia? Faz tempo? Bastante. Bastante? Você sente falta, saudade? Acho que sim, eu não sei. Acha que sim? É tão bom praia, pessoal. A gente renova as nossas energias, né? Então, vamos renovar aqui também. Pessoal, sentem-se com postura, ok? De forma confortável. A postura é importante para a gente não colocar peso demais em certos pontos do corpo que não foram feitos para segurar tanto peso. Então, sentem-se aí com postura, coluna ereta, coluna encostada aqui, ó, no encosto da cadeira, ok? Pernas descruzadas, mãos descruzadas também, vocês podem colocar em cima das coxas ou da mesa, tá tudo certo. Fala, Catarina. Olha o chat aí. Olhar o chat, olho sim. Caraca, a última vez que você foi pra praia foi em 2018? Nossa, faz tempo. Faz tempo. Mas vamos lembrar um pouquinho da praia aqui, beleza? Gente, vamos sentir a maresia e vamos seguir as minhas instruções. Por favor, não interrompam o mindfulness, tá? Para que a gente consiga dar fluidez a esse momento. Então, vamos lá. Alto, né? Galerinha, vou pedir a vocês que fechem os olhos e se imaginem numa praia, ouvindo esse som do mar. Você escuta o barulho das ondas, isso te traz uma tranquilidade.
te traz uma sensação de paz. Você está em pé, começa a caminhar pela faixa de areia, sentindo o vento batendo no seu rosto, sentindo o vento deslizando pelos seus cabelos. Sintam o cheiro da maresia, pessoal. Respirem fundo. Sintam o cheiro do mar. Expire. Inspire novamente. E expire. Liberando a tensão do seu corpo, deixando o seu corpo relaxar. Mais uma vez, inspire profundamente e expire. Inspire e expire. Sinta o gosto do sal na sua boca, o cheiro da maresia. Deixe que seus pensamentos saiam com o vento, suas preocupações, deixe elas irem. Sinta-se relaxado. Imagine-se sentando na areia, a areia aconchegando ali os seus pés. Deite-se na areia da praia. Sinta seus músculos relaxarem completamente. Relaxe suas pernas, suas panturrilhas. Relaxe suas coxas, sua barriga, o seu tórax. Sinta seus ombros menos tensos, deixe a tensão ir embora. Sinta seu pescoço mais leve. Enfim, pessoal, sinta-se relaxado e preparado para mais um momento aqui de aprendizagem. E esse foi nosso momento Mindfulness, galera. Você que está em casa, você lembra o último conteúdo dessa matéria de leitura? Nós aprendemos sobre o gênero textual conto. E hoje, pessoal, a gente vai aprender sobre outro gênero textual chamado crônica, beleza? Então vamos nessa. Caio, você lembra? Não, deixa eu apertar para o Caio, não. Vou apertar para o Caio. Você lembra, Caio, as diferenças entre tipo textual e gênero textual? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. O que você lembra? Eu lembro que gêneros textuais, o foco dele
o foco dele, eu acho que não é na estrutura, né? Aí o tipo Sim. textual tem mais, são mais complexos, não é? Tem mais, sim, verdade. A gente tem muito mais gênero textual do que tipo textual, né? Exemplos de gênero textual, a gente viu 2, fábula, conto, hoje a gente vai ver crônica, tem biografia, tem resumo, tem artigo de opinião, tem carta, tem propaganda, tem charge, tem vários gêneros textuais, né? O foco do gênero textual é na mensagem. O que eu quero transmitir? Por exemplo, a fábula quer transmitir uma moral da história, né? Ao conto tem a sua mensagem que ele quer transmitir. Quer ali mostrar a história, quer mostrar o enredo, né? Ele quer mostrar a trajetória das personagens, beleza? Crônica também tem sua mensagem a ser transmitida, biografia quer contar a história da vida de uma pessoa, né? O artigo de opinião quer trazer informações sobre algo, que quer convencer uma pessoa sobre o seu ponto de vista, beleza? Então, os gêneros, eles têm um foco na própria mensagem. Qual é o conteúdo do meu texto? Certo? Quem é a pessoa que vai ler meu texto? Quem é né, a pessoa que vai receber, o destinatário dessa mensagem? Então, qual é o perfil dessas pessoas que vão receber meu texto? Beleza? O tipo textual, eles são menos, né? A gente tem menos tipos textuais. Tem o tipo narrativo, tipo argumentativo, tipo descritivo, dissertativo, expositivo e injutivo. Eles se preocupam na estrutura do texto. Esse meu texto, ele vai ser estruturado como, né? Qual o objetivo desse meu texto? Qual a finalidade específica desse meu texto? Beleza? Então, tipo narrativo, qual que é o objetivo? É trazer uma história, uma narração. Algo que tem um texto que possua uma parte inicial, um desenvolvimento, né, um enredo, o clímax, que é o ponto alto, e o desfecho. Então, eu me preocupo com a estrutura, não com a mensagem em si que está sendo transmitida. Beleza? Pode falar, Catarina. Terminou, né? Estou vendo aqui no chat que você colocou que terminou. Boa, arrasou. Eu tenho uma história aqui na galinha. Da galinha vermelha. É um conto, entendeu? Aí no final fala isso mesmo, moral da história. Aham. Beleza. No final da aula você conta a moral da história? Não, o nome da história não é moral da história, não, mas eu falo sim, eu conto sim a história. Não. Não contou. Não contou. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. A Leti chegou, né? Beleza, Leti, pode ir fazendo o minimapa, tranquilo. É isso, gente. Quando você está sem internet, você espera a internet voltar e dá continuidade, tá? A prioridade, por enquanto, aqui é o minimapa. Vamos lá. Então, hoje, pessoal, a gente vai ver outro gênero textual, que é o gênero textual crônica, em que também predomina o tipo narrativo, tipo textual narrativo, né? A gente viu já 3, aliás, estamos vendo o terceiro gênero textual nessa sprint, vimos fábula, conto, e agora vamos para a crônica. Em todos esses 3, predomina o tipo narrativo, o tipo textual narrativo, né? Que tem como objetivo trazer um enredo com personagens, uma história, né, pessoal? Para o leitor. Então, vamos lá. Caio, por favor, lê para a gente esse slide aqui. Deixa eu só... Pronto. É para ler é para ler do Rubem Braga ou do gênero crônica? O gênero crônica, primeiro. Tá bom. Gênero crônica. A crônica é um gênero textual, também predominante do tipo narrativo, que apresenta uma narrativa curta e simples, e com linguagem descontraída. As crônicas geralmente abordam temas do cotidiano, fazendo análises críticas, crítica de texto e circunstâncias da vida urbana, utilizando-se muitas vezes de humor crítico, irônico e sarcástico. Tem como finalidade portanto, calma aí. Tem como finalidade, portanto, provoca reflexões e muito próximas muito próximo ao povo.
Boa. Ah, Ó, calma, vamos comentar sobre isso, né? Gente, uma vez o professor meu de português disse assim: a crônica ela tem um tempo de 1 minuto ou de 1 segundo. É quando, vamos supor, eu sou aqui uma escritora, o Caio é um escritor, e aí ele está passando e ele vê uma situação inusitada do cotidiano ali no instante. Ele, caramba, olha essa cena. Ele está passando e ele vê uma cena inusitada. E aí ele escreve sobre essa cena, né? A experiência que ele teve com essa cena, por exemplo. Então, isso seria uma crônica. A crônica é um texto rápido, né? É um texto curto, mas que traz uma reflexão sobre algo do dia a dia, sobre algo do cotidiano. Por que eu falei para vocês, na chegância, por que eu perguntei se vocês liam jornais ou revistas? Porque como é um tema do cotidiano, e o cotidiano às vezes nos surpreende, né? As informações, os acontecimentos do mundo, nos Deu travado. você travou. realmente aparecem nos jornais e revistas, né? É um tipo Professora, de você tinha gênero. travado. Eita, foi onde que eu travei? Tá falando sobre o quê? Da chegância. Tá. Eu perguntei para vocês se vocês liam jornais e revistas, por quê? É um gênero que se aproxima do jornalismo. Ele está ali entre a literatura e o jornalismo. Por quê, professora? Porque a crônica, ela retrata justamente a vida cotidiana. Retrata o contexto urbano, né, o que acontece na contraída, de uma forma humorística, né, de uma forma que traz ali uma ironia, um sarcasmo. Não é propriamente um texto jornalístico, porque não tem como objetivo informar, né? Não tem como objetivo... Oi? Acabei o meu mapa agora. A crônica, pessoal, se aproxima do jornalismo sobre o cotidiano, traz reflexões sobre a vida urbana, mas não tem o objetivo de informar, né? Ela tem uma narrativa, tem uma historinha, tem o objetivo de ser curto, mas de provocar uma reflexão no leitor. Beleza? Pode continuar, Caio, aqui, ó. Por ter essas características, a crônica é um gênero que flutua entre a literatura e o jornalismo, estando presente em jornais, revistas, blogs, etc. Foram grandes cronistas Machado de Assis, Rubem Braga de Assis, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade e Luiz Fernando Veríssimo. Falando no Carlos Drummond de Andrade, eu já estudei numa escola que se chama Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Olha aí. É isso. A gente tem várias escolas, né, que tem os nomes de grandes personagens da nossa literatura, do nosso português. Arrasou. Galera, então é isso. A crônica, ele é o texto do dia a dia, né? Ele é o texto do cotidiano. Vocês lembram? Eu trouxe um texto para vocês sobre a menina que queria lasanha. Vocês lembram? A menina queria lasanha. Garfield. Como é, Catarina? Certeza que ela odeia a segunda. Professora, eu disse que eu não estou ainda não aqui na turma. Eu não lembro não. Não, tá mudando. Tá ruim. Tá ruim o áudio, viu? Repete, por favor. Eu disse que eu não estava aqui na turma ainda não, que eu não lembro dessa história, entendeu? Ah, sim, verdade, você não estava. Eu passei uma vez no Mindfulness uma crônica que era de uma menina que queria lasanha. Ela entra num restaurante com o pai e ela quer lasanha. E o pai, não vamos dar lasanha, vamos comer camarão? E ela, não, eu quero lasanha, eu quero lasanha, eu quero lasanha. Ela queria lasanha, né? Veja, é uma cena que acontece, gente, num curto espaço de tempo, no almoço, no dia a dia. O escritor estava dentro desse restaurante e ele viu.
essa coisa, esse ímpeto da criança, né, de querer lasanha e o pai não querer dar a lasanha, e no final ela venceu pelo cansaço, né, e aí ele, tá bom, come a lasanha, e aí o pessoal que estava nas outras mesas aplaude, aê, a menina só queria uma lasanha, aí ele vai dar. Então, assim, tem uma historinha, né, mas é algo que acontece na vida urbana, num ponto, num momento específico. E aí ele faz uma reflexão sobre a juventude, né? Ele faz uma reflexão sobre os ímpetos da infância, assim, sobre essa coisa do adulto versus a criança, né? Então, vocês lembram? Quem lembra? A Catarina disse que não lembra, ela não estava na turma ainda, Eu não mas... lembro. David A Catarina Fedida. colocou. Faz tempo. Tô desde o início da LCS, não tô lembrando. É. Por causa da LCS TV, né? Mas vamos lá. Gente, lê aqui, Caio, sobre o Rubem Braga. Pode ler. Rubem Braga, 1913 a 1990. Viveu muito. Foi um cronista e jornalista brasileiro. Dedicou-se somente às crônicas. Escrevia em um estilo lírico, irônico e bem-humorado, mas também sabia ser ácido e sarcástico. Falava sobre a falta de liberdade de imprensa, denunciava injustiça e combatia governos autoritários. Muito bem, boa. Então, gente, Rubem Braga, né, é um nomezão, assim, da crônica. Quando você pensa em crônica, você pensa em Rubem Braga. Porque é isso, você tem, muitas vezes, jornalistas, né, cumprindo esse papel aí de enveredar um pouco pela literatura e escrever crônicas, né? E ele é um deles, tá, pessoal? Então, só para trazer aí uma figura nova, para vocês conhecerem, beleza? Vamos relembrar aqui um pouquinho do tipo narrativo, porque como eu disse a vocês, a crônica, assim como o conto, né, e assim como a fábula, tem predominantemente o tipo narrativo, tá? Então, são textos que apresentam ao leitor uma história, com apresentação ou introdução, também chamado, desenvolvimento, clímax, que é o ápice, né, e o desfecho, ou conclusão. São elementos desse tipo textual, o narrador, ou a narradora, os personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Exemplos de gêneros narrativos, vimos fábula, vimos conto, tem também novela, romances e as crônicas que a gente está vendo hoje, beleza? E aí, pessoal, trouxe aqui para vocês uma crônica do Fernando Sabino, que se chama Notícia de Jornal. Vou fazer a leitura para vocês, tá? Mas antes, olha aqui, Fernando Sabino, que foi de 23 a 2004, né? Foi um grande escritor e jornalista novamente, jornalista brasileiro. Conhecido por seus romances e contos, fazia também crônicas. Ele é o autor da crônica Notícias de Jornal. Olha como essa crônica busca trazer uma reflexão, pessoal. O cerne dessa crônica é a reflexão. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. O homem morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome era a alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Local, sem ser identificado. Um homem morre de fome na rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um próscrito, um bicho, uma coisa, não é homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar,
Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação. O homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha, porque haveria de ser de minha alçada. Que é que tenho eu com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Olha aí, pessoal. Como é forte, né? Essa crônica do Fernando. Não é? Do Fernando Sabino. Professor, Oi, diz, Catarina. se puder, depois manda um print lá, viu? Mando sim. Enfim. Então, assim, é super atual essa crônica do Fernando Sabino. E é mais atual ainda, porque a gente passou por um período de crise gigante, que foi a pandemia do coronavírus, né? Que agravou a situação de quem já estava na rua e que colocou outras pessoas que não estavam na rua também. Então, é um tema extremamente atual, é um tema que precisa ser mais debatido, tanto no debate público, quanto para quem não está, né, olhando para essa situação da rua. Então, trago aqui para vocês essa crônica para despertar vocês, né, para despertar os olhos de vocês para esse olhar, do quão importantes são as crônicas para as reflexões, para as críticas do que acontece no nosso dia a dia. E tem coisa mais urbana do que debater pessoas em situação de rua nos centros urbanos? Não tem. É uma questão realmente latente no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Não temos muito mais tempo. Então, vocês ficaram alguma dúvida sobre esse gênero textual, né? Sobre a crônica? Não, eu mandei no chat. Boa, Arthur. Não. Se você aí de casa tiver ficado com alguma dúvida, pessoal, mande essa dúvida para a gente, que a gente tira, a gente responde, mande outras informações também sobre as crônicas, beleza? Então, vamos dar uma pausa agora. Vamos lá, pessoal. Então, quero saber quem está preparado. Quem é que está preparado? Boa, muito bem. Você de casa está preparado? Tomara que você fique preparado. Prepare-se, pessoal, porque nós estamos de volta para o bloco 2. Então, vamos lá. Gente, nós vamos ver a estrutura do tipo textual narrativo. Vocês lembram? Eu ia passar isso para vocês aula passada, acabou não dando tempo, porque nosso conto se estendeu. Mas a gente precisa ver qual é a estrutura, né, desse tipo textual narrativo. Então, vamos lá. O Edgar, tá aqui meio sisudo, né? Ele traz para a gente. Galerinha, o tipo textual narrativo apresenta como estrutura a apresentação ou introdução, o desenvolvimento, o clímax, né? E o desfecho ou conclusão. Beleza? Olá, olá! Henrique, lê para a gente aqui, então, a estrutura do texto narrativo, né? Apresentação ou introdução. É o início da narrativa. Marca o momento em que o autor apresenta os personagens, o tempo e o espaço em que a história acontece. Desenvolvimento. Nessa etapa, o autor apresenta e desenvolve as ações dos personagens que vão gerar o conflito. Clímax. É o momento mais emocionante ou de tensão da narrativa, no qual as ações dos personagens geram consequências. Esse é o momento quando o leitor fica vidrado na história. Desfecho ou conclusão. É o momento final da narrativa, no qual os conflitos são resolvidos.
Boa, Henrique. Gente, então, imagina o texto narrativo como se ele tivesse uma linha, né? Uma linhazinha aí dos acontecimentos, tá? No começo, o que que o autor vai querer fazer? Vai te apresentar os personagens. Ó, vou contar a história do fulano de tal. E dessas outras pessoas, né? Se for a história, ela pode ter um personagem ou pode ter mais de um personagem. Então, o comecinho, a introdução é quando ele te mostra quem é esse personagem. Fulano de tal, que é irmão de fulano, que é filho de cicrano, que tem outra pessoa que... Então, ele vai te apresentar esse universo, né? É sobre quem essa história? Onde é que ela acontece? Qual é o tempo que ela acontece? Então, a introdução é isso. Eu vou te apresentar os meus personagens e vou te apresentar o local e o espaço onde essa história vai acontecer. A partir do momento em que eu apresento e você já está entendendo quem são essas pessoas e o que está ao redor delas, né? Eu vou te mostrar ações desses personagens. Esses personagens começam a interagir, portanto, sejam com os outros, um personagem interagindo com o outro, seja com o próprio espaço, né? Ou com o tempo que eles estão ali. Então, pode ser um personagem que interage com as suas próprias ideias, né? Pode ser um personagem que interage com outros personagens, beleza? Mas o desenvolvimento marca esse momento em que eu já conheço os personagens e eles começam a agir. Então, são as suas ações. Essas ações, pessoal, olha a linhazinha, né? Conheço os personagens, eles começam a agir e eu passo para o clímax, que é o quê? As ações, elas vão gerar uma consequência. Então, eu vou ter um momento que é o ápice da minha história, é o momento de tensão, né? É o momento em que, meu Deus, as ações desses personagens estão gerando consequências e eu tenho o ápice, sim. É o momento em que... Sabe quando você está assistindo um filme e é aquele momento de ação que já está chegando no final e você vê ali a briga, a peia, ou então... sei lá, um momento em que na novela se descobre a traição, aí, pam, o que vai acontecer? É o famoso plot twist. É o famoso clímax, se acostumei com o nome clímax, que é o ápice, né? Aquele momento em que língua do nerd de cinema. Beleza. Que é o clímax, é o momento em que todo mundo fica tenso e você fica, meu Deus, e agora o que vai acontecer, né? E aí vem o desfecho, ou a conclusão, que é o momento final da narrativa. É quando o autor ele vai te dizer como que esse clímax vai se resolver, né? Quais consequências essas ações, esse momento tenso vai gerar. Vai ser um final feliz? Vai ser um final triste? Então, a conclusão é a resposta desse clímax, né? O que aconteceu? E aí? E o final? Como é que é? Beleza? Como esses conflitos foram resolvidos? Foram resolvidos ou não foram resolvidos? Esse é o desfecho ou a conclusão. Certo, galerinha? O Juan dizendo aqui que plot twist é diferente de clímax. Eu não sei o que é plot twist, então... É verdade, é um pouco diferente. É porque plot twist é quando você descobre... Como eu posso explicar? Por exemplo, eu tô assistindo uma novela... Isso, reviravolta. Aí vamos lá, eu tô assistindo... Deixa eu ver um filme que o amigo é o vilão? Sei lá, tô assistindo um filme. Aí, aquele cara lá que você sempre confiou, que você descobre depois que era o vilão. Isso que é plot twist. Você tem um personagem... E ele, no final, é o vilão? Você torce por esse personagem achando que ele é uma coisa, e aí você descobre que ele é outra. Esse é só um exemplo. É só um exemplo. Daí pode ser, tipo... Pode ser isso que você acabou de falar, ou pode ser também que fulano é pai de ciclano. Quando tem uma reviravolta muito grande no filme, entende? Você estava entendendo o filme a partir de um contexto. Lá no final, eles revelam uma coisa que muda totalmente a sua ideia. Entendi. Entendeu? Aí você faz assim, uou! Exatamente, plot twist, entendeu? Entendi. Mind blow. Entendi. Gente, pode coincidir do plot twist ser o clímax. Então, se for isso. Pode coincidir, né? Mas não necessariamente. Eu acho que plot twist deve acontecer muito em séries.
Ou nesses filmes, tipo da Marvel, que você tem vários, e aí você desenvolve Muito bem os normal, personagens. Então, você nutre uma expectativa de que o personagem vai agir de tal forma, e aí você descobre uma coisa grandiosa e quebra um pouco, ou faz com que você tenha uma nova perspectiva desse personagem, né? Entendi. É tipo isso? É tipo isso. Eu tô tentando lembrar um exemplo aqui. Eu lembro de. Teve uma série ou filme, novela, eu sei lá, de uma menina que fingia muito ser amiga de outra, pra no final atrair ela, porque ela sempre teve inveja da menina, sabe? Mas eu não Entendi. lembro se era menino ou menina. Eu estou dando exemplo mesmo. Eu nem Entendi. esqueci se era filme ou série. Mas daí eu lembro que eu já vi negócio sobre isso. Legal. Então, pessoal, pode coincidir, sim. O plot twist pode coincidir com clímax. Digamos que a personagem a qual se revela tal informação seja o personagem principal do filme, né? Seja o filme do personagem. E que esse plot twist seja o que vai gerar, sei lá, o momento de maior tensão, né? O momento em que, sei lá, esse personagem agia de tal forma que ele tem as ações. E aí você via bondade nessas ações. Ah, ele tá agindo assim, nossa, como ele é azarado. Ele tá agindo assim, aí tal. Só que aí você descobre que, na verdade, ele estava fazendo tudo de propósito, né? E aí as pessoas também descobrem, todo mundo do filme descobre. Então é o momento do clímax também. E é um plot twist, porque você fica, poxa vida, mas esse personagem, como é que pode? Né? Tem um filme que eu assisti, que eu acho que era A Ilha, que era um filme de terror. Já viu, Juan? Já? Conheço, E Esse aí, é o seu talvez eu caso de tenha plot visto. twist. plot twist que é o clímax também. Aham, sim. Como que é? É um casal que acho que é um casal que eles vão viajar em lua de mel para um lugar, uma ilha, né? E aí eles começam a ouvir que tem um casal nessa ilha que está matando outros casais. E eles passam o filme inteiro com medo. É um filme um pouco de suspense, né? E eles passam o filme inteiro com medo, né? E aí os guias turísticos deles é um casal. E eles são os protagonistas do filme, esse casal em lua de mel, e eles ficam meio assim receosos com relação a esse casal. E o filme vai te mostrando características desses guias. Ah, porque eles são meio radicais, assim, porque eles são pessoas que sabem, têm habilidades, conhecem o local bem, e mexem com facas e não sei o quê. Enfim, e aí você, poxa, esse casal, cuidado, eles, né, os guias, esses guias vão matar vocês, cuidado, cuidado. E aí, quando o filme vai se desenvolvendo, vai chegando perto no final, você descobre que, na verdade, o casal que estava matando as pessoas era o casal em lua de mel que tinha recém-chegado na ilha. E aí você fica, como assim? Eu passei o filme torcendo por vocês, e vocês são o casal que estão matando a galera, né? E aí você passa imediatamente, e esse é o momento em que os guias descobrem também. Você imediatamente cria empatia pelos guias, né? E eles começam a fase final já, que isso é a luta, né? E tal. A luta pela própria sobrevivência, que vai dar um desfecho na conclusão que eu não vou contar, porque quem sabe algum de vocês aí queira assistir. Então vamos lá, por ordem, né? Caio levantou a mão primeiro, depois a Catarina. Fala, Caio. Filmes muito tem plot twist, Pânico, sabe? Eu nunca assisti Pânico. Acredita, Nossa, menina? é muito, Tem verdade, muito verdade. plot twist, porque a gente descobre quem que é o assassino, sabe? É normal que tem muita plot twist, já que não é só um assassino. Entendi. Então, quando você tem mais de um vilão, né, você fica... Bacana. Que não dá medo, sabe? Um Pra palhaço quem tem que... fobia de palhaço vai ser horrorizado esse filme, hein? Uhum. Galera, Eu tenho vamos medo aqui, de vamos palhaço, mas eu não voltar. senti tanto medo, assim, depois Vamos que eu voltar vi pela outra vez. para a gente finalizar um pouco o tipo narrativo, né? Vamos voltar. A gente viu... Cadê? A gente viu a estrutura do tipo narrativo, a linha, né? Depois eu vou mostrar para vocês que essa linha ela pode se inverter, tá? A gente tem histórias que não são lineares. E é muito comum que aconteça. Filmes complexos, eles trazem também histórias, por exemplo, eles trazem logo uma cena do final, eles trazem algo... Vocês já assistiram A Chegada? Não, mas A Chegada, ele é até...
Deixa que não vou dar esse exemplo, não. Não. Depois eu falo para vocês sobre linearidade, né? Mas essa apresentação que eu trouxe para vocês de estrutura é um tipo de estrutura linear, né? Que é a da maioria dos filmes, que você tem a apresentação, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Pode se inverter essa linearidade? Pode. A gente tem filmes não lineares, mas sempre nós vamos ter todas essas partes. Introdução, por mais simples que elas sejam, tá? Às vezes a introdução pode ser uma palavra, gente. Beleza? Então, a gente sempre vai ter esse momento de apresentação do personagem, porque você não tem história sem personagem, você vai ter o desenvolvimento, alguma ação, você vai ter um clímax e você vai ter a conclusão, ok? Então, por mais que venha de forma não linear, a gente vai ter esses momentos, beleza? Só que além da estrutura do tipo narrativo, a gente vai ter também os elementos da narrativa, tá? E aí eu vou pedir ao Nicolas que leia para a gente os elementos da narrativa. Então, Nicolas, só que antes eu vou ler aqui, ó. Agora vamos ficar de olho nos elementos da narração. Esses são de suma importância. Não vamos identificar, pessoal, a narrativa com a crônica agora, porque a gente não vai ter tempo. Mas é importante a gente ver cada elemento, certo? Então, vamos lá. Nicolas, lê para a gente aqui. Narrador. Toda narrativa tem um narrador. Vai lá. Narrador. Narrador é quem conta ou narra a história. O narrador pode ser o personagem, observador ou onisciente. Você sabe o que significa cada um deles? Eu já. Então, olha só, pessoal. Nós temos 3 tipos de narrador, tá? Tem o narrador personagem, tem o narrador observador e tem o narrador onisciente. Vocês sabem diferenciar cada tipo de narrador? Alguém sabe? Se eu não me engano, narrador é... Personagem é a própria personagem que conta. Se não me engano, o narrador onisciente é aquele que sabe de tudo da história. Aquele que conta toda a história. Muito bem, exatamente. Já que o onisciente é quem sabe tudo, não é? Exato. O narrador personagem, como o Nicolas muito bem disse, é o próprio personagem que vai contando a sua história. Então, geralmente a gente tem, eu acordei e vi aqueles passarinhos. É a própria pessoa contando sua própria história. Então, ele, na narração em que a gente tem o narrador personagem, a gente tem os sentimentos do personagem, aquilo que ele está pensando. Naquele momento eu senti falta. Eu senti falta sei lá, da minha infância, eu senti falta do não sei o quê. Então, você não sabe o que se passa na cabeça dos outros personagens, mas na cabeça de um personagem específico, você sabe, porque ele é o narrador da história. Geralmente, o narrador personagem é o protagonista, né, pessoal? Até porque não faz muito sentido você colocar um narrador personagem em um coadjuvante, né? Mas tem também livros em que altera-se a narração, né? O narrador personagem, ele passa a ser outros, né? Quem já leu a saga Percy Jackson, eu acho que nos últimos livros muda, de um livro para o outro, muda quem é o narrador personagem, porque o Percy Jackson é o narrador personagem, né? E aí a gente tem o narrador observador, gente, que é o seguinte, narrador observador não é personagem, tá? Só que ele não sabe de tudo, ele só enxerga as ações. Então, ele não sabe o que se passa na cabeça de cada personagem. Ele fala, e fulano de tal fez isso, fulano de tal foi até o bar, e foi até a mercearia, e lá ele comprou tal coisa, tal coisa. Agora, o que está se passando na cabeça dele, do personagem em si, o narrador não sabe. Ele só é um observador. Já o narrador onisciente, como o próprio Caio falou, sabe tudo. Ele tanto observa os personagens quanto ele sabe o que se passa na cabeça e no coração de cada um deles. Beleza? Ô, professora, o personagem observador é aquele que é o leitor. Não, narrador. Bom, narrador observador. O observador não é o leitor, não, professor? Não, não é o leitor. Não é o leitor, certo? Narrador observador é quem está ali contando a história. Ok, pessoal? Posso continuar? Posso trazer? Pode. Fale sobre enredo. Enredo é a própria trama da narrativa ou uma sequência de fatos, ações e conflitos
que fazem a história acontecer. O enredo pode ser linear ou não linear. Você sabe diferenciá-los? Olha aí, gente. Então, falei um pouco para vocês sobre os elementos. Ai, meu Deus, cadê aqui? Sobre a estrutura do tipo textual, né? Mas aqui, é elemento da narrativa também um enredo, que é a própria história, pessoal. São as sequências de fatos e de ações, tá? Elas podem vir ali no desenvolvimento. Vocês lembram que o que marca o desenvolvimento é as ações que os personagens vão fazendo? Então, o enredo é a própria sequência de ações. E aí você pode ter ações que vão acontecer no começo da história. Vocês já viram aqueles filmes que começam pelo final? Que traz uma cena aleatória que você não entende direito? E aí, O filme que eu falei naquela atividade de gênero de cinema, ele começa assim. O começo do filme é o final do filme que não é mostrado. Massa, é massa. Mexe com a cabeça. tipo, São sei lá, filmes mais complexos, Você fica pessoal. sem entender, tipo, o que aconteceu? Oh, meu Deus, mas Exato. a pessoa não era tão. Não era É fulano, um paradoxo. mas não era o ciclano. E você fica, que isso? A O minha que tá série acontecendo? preferida é um paradoxo. A menina, ela morre várias vezes e ela reencarna no aniversário dela, na mesma hora, assim, no mesmo tempo, porque aconteceu, não sei o que aconteceu, que ela precisa consertar o passado. Eu Aí na segunda conheço esse temporada, filme, esse ela filme já é muito tinha bom. encontrado Boneca Russa, é uma série. Nossa, Ah, tá, incrível, eu tava falando do recomendo filme. muito. Stranger Things? Aí, na segunda temporada, ela vai para uma linha de trem, ela pega um trem e quando ela desce, né, na estação, ela se torna a mãe dela, grávida dela. E chega uma hora que ela e a mãe dela grávida se encontram. E eu fico tipo, gente, mas o que tem dentro da barriga dessa mulher? Vento? Porque a mulher tá lá dela. Jesus! Tipo, tem um Pois filme tá que é aí. assim também, só que eu não lembro o nome dele. A Morte dá Parabéns. Ele é assim. A menina, ela acorda no seu aniversário e vem uma pessoa perseguir ela porque ela tinha meio que ciúmes. Isso é um exemplo de plot twist também, né? E toda vez que ela morre, ela volta pro seu aniversário. E ela tem que, eu acho que tem que dar um jeito de... Eu não lembro direito, foi faz tempo que eu já vi. Tem 2 filmes também. Mas eu acho que ela tem que dar um jeito de parar esse paradoxo que tá acontecendo com ela. Talvez matando Boa. a pessoa, Gente, sei lá. vamos continuar, vamos continuar, pelo amor de Deus. Joana, a Catarina colocou no chat para você dizer aí o nome da série. Escreve aí no chat pra gente ter acesso também, tá? Você não me ouviu? Tá dando para ouvir. Eu já assisti Crepúsculo também. Quando começa o filme, passa uma parte dele que não tem nada a ver com isso, entendeu? Vai passar só a do filme. Entendi. Crepúsculo é um exemplo, pessoal, de narrador-personagem, né? A Bella tá ali contando sobre sua vida e, enfim, sobre sua trama. Muito bem, Catarina. Leti pediu para ler, gente, então vamos lá. Leti, lê aqui sobre os personagens, por favor. Tá bom. Personagens são os seres que realizam as ações e que vivem a narrativa. São classificados em personagens principais e secundários. Boa. Legal, né, pessoal? Às vezes a gente tem uma reviravolta, que pode ser um plot twist também, Caio. Quando você tem um personagem que você acha ser secundário, e aí ele acaba virando o antagonista, né? O vilão da história. Isso acontece bastante. Gente, personagem principal... Ninja Go. Personagem principal tanto é o protagonista quanto o antagonista, tá? Não é só o protagonista que é um personagem principal. Até porque muitas tramas não ocorrem se não tiver o vilão, né? Então, quando a gente fala assim, eu já vi várias críticas do pessoal dizendo assim, porque os filmes da Marvel não têm bons vilões e tal, muitos deles, né? Isso é péssimo, porque vilão é personagem principal também, não é só protagonista, é antagonista, ok? Tem uns vilão também, tem uns vilão aí que eu vou te falar lá, né? Pois é, e aí a gente pode ter de um personagem secundário, no final da narrativa, virar um personagem principal, por exemplo.
Quando você tem assim, quem matou... Tem aquelas novelas? Quem matou o fulano de tal? Aí você tem um personagem que ele é secundário durante a novela inteira e quando chega no fim, nos últimos capítulos ali, ele acaba se tornando também um personagem super relevante porque ele era o vilão da história. Ok? Led, Eu tenho um exemplo. Calma aí. Vamos lá que a gente precisa dar uma carreirinha. Led, tempo. Tá. Tempo. É a própria marcação do tempo dos acontecimentos da narrativa. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Vejam só, pessoal, pode ser um tempo cronológico ou psicológico. Pode ser um tempo curtíssimo. Hoje a gente viu crônica. Crônica pode ser uma imagem de 1 segundo, que o autor viu, se impactou e contou sobre a história daquele 1 segundo. Né? Ele pode criar de 1 segundo, pessoal, um pensamento e uma crítica absurda. Né? Essa do Fernando Sabino, que ele fala que o homem morreu de fome, provavelmente durou o quê? Uns 5 minutos, 10 minutos. Ele leu uma notícia no jornal de que um homem morreu de fome. E a partir dessa leitura que ele fez do jornal, ele criou uma crônica questionando tudo isso, né? O fato da pessoa morrer de fome, certo? Eu já escrevi uma crônica que foi, veja só, eu estava no ônibus e foi um cruzamento. Eu passei pelo cruzamento dentro desse ônibus, e da janela do ônibus eu vi, na rua paralela, uma senhora em situação de rua, que aparentava ter uns 60 anos, mas algumas pessoas em situação de rua vivem uma vida tão degradante que são bem mais novas do que o que aparentam ser, né? E era um dia chuvoso, e aqui no Ceará pouco chove, né? Poucas épocas do ano, só temos a quadra chuvosa, e ela estava completamente nua, lavando o vestido dela na água que passava perto do meio-fio. Uma cena, e aí um cara estava andando pela rua e olhou para ela, e a única coisa que ele conseguiu ver foi o fato que ela estava nua. Ele não viu o corre daquela senhora, né? Possivelmente era o único vestido que ela tinha, ela não tem acesso à higiene, ela não tem acesso à água. E foi, assim, uma imagem que eu vi no cruzamento da janela do ônibus. E eu fiz uma crônica falando sobre esse olhar do cara para ela, sabe? Peraí, isso daí foi uma história verdadeira ou foi de uma crônica? Foi sim. Verdadeira? Verdadeira. No. Verdadeira. E aí eu fiz desse segundo da minha vida, talvez foi menos de 1 segundo, que o ônibus passou e eu consegui, meus olhos captaram essa cena, né? E aí eu escrevi sobre ela. E aí você coloca o pensamento crítico, você coloca tudo que você pensa, né? Nessa crônica, beleza? Então o tempo ele pode ser curtíssimo, o tempo ele pode ser psicológico, né? Beleza? Lete, o espaço. Pra gente finalizar aqui. Tá bom. Espaço. O local onde a narrativa se desenvolve. Pode ser um ambiente físico, psicológico ou social. Olha só. Então, a gente tem um espaço. No conto passado, pessoal, qual que era o espaço? Era a loja de quinquilharias, né? Era a loja lá de artigos velhos que o cara frequentemente visitava. No texto A Caçada, da Lígia Depois eu li outros contos da Lígia Fagundes. Eu tô lendo Antes do Baile Verde. Gostou? Tá gostando? Nossa, tô adorando. E também eu li Harry Vem Potter. A Ver o Pôr do Sol. Galera, o que foi aquilo? Qual? Travou, Jana. Vem a Ver o Pôr do Sol. É isso. Eu gosto disso. Eu gosto de apresentar as coisas a vocês e vocês irem investigando, entendeu? Cascaviando, encontrando. Mas eu gostei e eu consegui chegar numa reflexão muito profunda que depois disso eu já percebi que não fazia mais sentido a minha reflexão. Mas assim, eu consegui atingir uma linha de raciocínio e depois sair completamente dela, sozinha. Foi uma viagem. Foi uma viagem. Boa, arrasou. Fala, Caio, pode falar. Eu tô lendo Harry Potter e eu tô com medo, muito medo. Sabe por quê? Meu Deus. Quando eu chegar no 5º livro, A Ordem da Fênix, minha tia tem a série toda. O livro é dessa grossura. Enorme, né? Eu tentei fazer que a Mariana lesse Harry Potter, mas não adiantou muito não. Ela ainda tá na Pedra Filosofal, mas vai dar certo. Vamos lá. Um conto
que me despertou muito essa coisa que você teve, Joana, e que é um conto bem complexo, que algumas pessoas têm várias interpretações, foi Miopia Progressiva, da Clarice Lispector. Talvez a pessoa leia e não entenda nada, né? Tem uns que, caraca, pode crer, que faz todo sentido. Mas vamos lá, pessoal, vamos para o nosso momento retrospectivo, que a gente já passou das 8. Então, hoje, nós aprendemos sobre o gênero textual crônica. A Helena disse que foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Gente, alguma dúvida sobre nossa aula de hoje? Não. Boa, Camilete. Se você de casa ficou com alguma dúvida, pessoal, manda pra gente que a gente responde, tá? Pode ser em qualquer formato, vídeo, foto, desenho, crônica, conto, fábula. O importante é marcar @alicerceedu, tá? Pode ser em qualquer rede social também. Então, gente, vamos descansar, vamos relaxar hoje. Amanhã temos aula com o professor Juan de matemática, tudo bem? Então, um beijo e até a próxima. Valeu, galera!